Boa noite, pessoal. Hoje é 4 de setembro, né? E como combinado, a gente vai já já a gente vai começar a nossa live, né, sobre dermatoglifia e fonoaudiologia, tá? Vamos esperar o pessoal entrar. Boa noite, Claudinha, Solange, né, Landinha. Esperar o pessoal entrar. À medida que vocês forem tendo perguntas, vocês podem mandar, tá bom? Aqui embaixo, nos comentários, tem um quadradinho com interrogação, vocês podem fazer perguntas por lá. E à medida que as perguntas forem aparecendo, eu vou fazendo para nossa convidada. Eu já vi que a Cris já entrou. Boa noite, Débora Cristina. Vou esperar o pessoal subir. A gente entrou pontualmente às 19 horas. Obrigada, Claudinha. Boa noite. O pessoal tá entrando. Vou esperar mais um pouco. Eu já vi que a Cris já entrou. Boa noite, Missy. Seja muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Olá! Ei, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem, Cristiane? Boa noite, que prazer estar aqui com você. Maravilha. Prazer é todo meu. Eu estou muito feliz, né, desse nosso encontro, né? A gente vem fazendo esses acertos há um tempinho, mas finalmente deu certo. Boa noite, pessoal que está entrando. Então, eu vou apresentar, né, a doutora Cristiane Magacho. Ela é especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, é doutora em Linguística pela PUC de São Paulo, é integrante do LABIM, né, que é LABIMH, que é o Laboratório de Biociência do Movimento Humano da UFRJ. Boa noite, Maria Rita, pessoal que está entrando. Quando vocês vão entrando, a gente vai apresentando a nossa ilustríssima e muito querida convidada. Ela é professora dos cursos de pós-graduação Cefac, PUC do Rio, Clean Voice e do Enze. Muito bom ter você aqui, Cris. Você sabe que você é muito querida, né? E aí, fiz umas perguntinhas, né? Eu acho que é um tema muito novo, né? E a Fono, ela tem que ocupar realmente os seus espaços. E eu Sim, vejo que são nesses momentos, né, de ensino remoto, essa popularização das lives, então permite que as distâncias sejam diminuídas, né? No momento não pandêmico, seria muito difícil a gente ter esse momento tão legal, né, descontraído para conversar. verdade. Então, você já quer começar? Você quer falar alguma coisa? A live é Eu sua, fique à quero. Olha, quero primeiro te agradecer pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. Fiquei feliz de nós termos uma amiga em comum, a Lu Soares, Luciane Soares, uma queridíssima, uma querida, muito generosa. Então, se você é amiga dela, você é minha amiga. Assim, são pessoas muito, muito queridas e que a gente quer sempre por perto. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre como eu cheguei nesse ambiente dermatoglífico, que pode ser curiosidade de algumas pessoas que estão aqui, e para mostrar que a gente pode sair do nosso quadradinho da fonoaudiologia e buscar outros saberes que vão agregar conhecimento dentro da nossa profissão, independente da área, né? Então, eu em 2008, se eu não me engano, eu estava defendendo a minha dissertação de mestrado
dentro de um programa que se chamava Ciência da Motricidade Humana. E lá eu conheci a dermatoglifia. Foi muito curioso porque eu era orientada pelo professor Heron Beresford, que é um grande filósofo, não sei se ele está assistindo a gente. E naquela época eu ouvi falar, eu estava preenchendo as últimas papeladas do último semestre para eu me formar, para eu defender. E eu me deparei com essa disciplina, dermatoglifia. Aí eu perguntei para o meu orientador, professor Heron, o que é dermatoglifia? Né? Na época eu imaginava que tinha a ver com dermatologia, não estava muito longe, né? Mas eu não tinha, assim, não estava fazendo muita correlação com a ciência da motricidade humana. E aí, quando ele me disse o que era, que eu já vou dizer, eu fiquei tão encantada. Minha vontade era jogar tudo pro alto, né? Eu estava estudando por que meninos ficavam mais roucos do que meninas na fase escolar. Já estava terminando. Eu falei, não, eu não sou maluca. Eu vou terminar, mas um dia eu vou estudar esse negócio aí. E o tempo foi passando. Eu defendi, eu já era mãe nessa época. E você sabe que as nossas demandas são muito grandes, né? Como professora, como fonoaudióloga, como mãe. Eu sou mãe, sou casada. Então, tem essa demanda toda, assim, dentro dessas facetas, né? Que a gente vai se dividindo. E aí o que aconteceu foi que em 2013 eu ingressei no programa de doutorado na PUC São Paulo e a minha investigação queria dizer, né, eu queria estudar por que a gente não associava a dermatoglifia à fonoaudiologia. E eu estava estudando os achados acústicos de cantores líricos e de musicais. E eu falei, caramba, tem tudo a ver, porque aí eu vou dizer, então, que a dermatoglifia, que eu estudo, é a ciência que estuda a impressão digital e que identifica potenciais musculares, né, como a resistência, a força, a velocidade e a coordenação motora. E naquela época eu fiquei imaginando que a semelhança do esporte, por que não agregar cantores líricos com líricos e musicais, que são os populares, dentro de um grande grupo de populares. A semelhança do esporte, né? Quando você se submete a uma avaliação dermatoglífica, você sabe qual é o seu potencial genético muscular. Se você tem predisposição para velocidade, se você tem predisposição para resistência. E aí o sujeito, óbvio, ele vai escolher um esporte em que a valência genética dele é potencializada. Então, se ele é bom na velocidade, ele vai escolher esportes que privilegiem a velocidade. E a resistência é a mesma coisa. E eu imaginei que dessa forma eu poderia fazer isso com os cantores, ler do engano, né? Porque cantor é muito mais que isso. Eu costumo dizer para os meus cantores que eles são bichos de outro mundo, porque olha como cantam, né? E só que a Leslie Piccolotto, que é uma grande fonoaudióloga, doutora lá na PUC, ela estava na minha tese, na minha defesa de tese, e ela falou assim, Cris, você atirou no que viu e acertou no que não viu. Porque é muito mais do que isso, é muito mais do que apontar um talento motor, é exatamente você utilizar esse método para dizer, olha, você tem predisposição de velocidade. E também você não tem predisposição para resistência, por exemplo. Então, você, com essa informação, você vai poder associar isso à avaliação fonoaudiológica, seja da sua área, né, da disfagia, da área da linguagem, enfim, da área da voz, que é a minha especialidade. Então, eu fiquei, assim, extasiada quando eu vi pelos dados acústicos, né, e dermatoglíficos e pela estatística que os dados eles tinham uma correlação muito forte. Então foi aí que nós afirmamos que a dermatoglifia ela pode fazer parte dos nossos achados fonoaudiológicos. Então desde 2008 que eu venho namorando a dermatoglifia e efetivamente em 2013, quando ingressei no doutorado, eu venho estudando, me debruçando nessa ciência e tentando fazer essas correlações. Primeiramente na voz, que é a minha especialidade, e eu venho dando cursos de capacitação, mostrando para os fonoaudiólogos o quanto essa ferramenta ela pode ser útil em outras áreas da fono, né? Como você na disfagia, na parte toda de MO funcional, né? A gente vai falar também de outras áreas.
Se é minha internet. Quando eu Ah, comecei a falar, né, sobre tô. dermatografia. Tá me ouvindo bem? Agora tô. Agora eu tô te Pronto. ouvindo. Quando eu comecei a falar sobre dermatografia, né, porque a gente fez o curso junto com o professor José, né? Uhum. E aí a gente fica assim, né? Ah, nossa, você conhece? Ah, não conhece? Mas é muito legal. E aí as pessoas, dermato o quê? Né? E aí a gente, né, quando a gente faz os cursos, a gente tem eu penso que a gente tem esse papel social de fazer a divulgação. E a nossa Sim. ciência, a ciência fonoaudiológica, a gente tem muitos espaços que estão aí, ó, precisando de gente. E aí, assim, você já deu uma excelente definição, né, que até tinha colocado assim, dermato o quê, né, mas você já explicou excelentemente. Me fala um pouquinho, como foi que começou a dermatografia? Então vamos lá. Na minha vida, ela começou nessa época, né, com o professor José Fernandes Filho, que é o pai da dermatografia no Brasil, de 2013, quando eu ingressei na PUC, eu fui em busca dele, porque eu não tinha sido orientada por ele no mestrado, e eu queria acesso, eu queria buscá-lo. E ele é o coordenador do LABIM, que é esse laboratório de biociência do movimento humano. E eu bati na porta dele e falei, professor, eu quero ser sua aluna, eu sou fonoaudióloga, eu penso nisso, o que você acha? Eu brinco com ele que ele não me deu muita bola, porque ele é da educação física. E ele deve Sim. ter falado, o que essa fonoaudióloga está fazendo aqui? E desde então a gente tem uma relação assim de pesquisa, eu tenho uma admiração muito grande por ele, por ser uma pessoa que desbravou horizontes, né? Ele saiu do Brasil, foi estudar na Rússia, foi com a família inteira, com os filhos pequenos. Lá em 97 ele defendeu a tese dele em russo. Defender uma tese não é fácil, em outro idioma, em russo. Meu Deus. Então, eu acho que ele venceu em dois aspectos, né? Ele se superou em dois aspectos. Mas eu preciso dizer, como ele ensina para gente, que a gente tem que se debruçar em ombros de gigantes, né? E ele é um gigante que eu debrucei nos ombros dele, mas ele também precisou de outros gigantes. E que desde de 1897, o pai da dermatografia, que ele se chama Wilder, ele vem falando sobre essas ciências, ele produziu um programa de investigação biológica, investigação biológica, e nessa época, quer dizer, em 1897, que é uma época que não tinha, imagina, a tecnologia que a gente tem hoje, né, não tinha, poxa, eu fico imaginando, né, como é que naquela época eles olhavam uma impressão digital e muitas vezes os achados são pequenos em relação ao que se tinha para a época. Hoje a gente vê que tem muitos achados pela medicina, pelo esporte, tecnologias, né, e a gente pode falar do computador, do telefone que tira foto. Como é que eles faziam isso, né? Eu fico imaginando como eles foram pioneiros, né? Então a gente tem que realmente bater palma para essas pessoas que iniciaram, que deram o primeiro passo para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. E então, desde 1897, tem muitos anos, essa ciência vem sendo estudada não só na educação física, né? Pelo contrário, ela começou pela medicina, na genética, ela fazia muita correlação com síndromes. Existem alguns dermatóglifos, né? Ou seja, características de linhas, de desenhos, de deltas e núcleos, enfim, são características da impressão digital, e não só da impressão digital, mas da palma da mão e da planta dos pés, que circunscrevem uma síndrome, uma determinada síndrome. E essas pessoas, esses pesquisadores nessa época, eles já tinham percebido que a impressão digital, primeiro que ela é única, né? Tanto que a gente se identifica através dela. Mas ela fala muito a nosso respeito porque a pele e o sistema nervoso, eles são originados, eles têm a gênese no mesmo folheto embrionário, que é o ectoderma. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a impressão digital é, de fato, um marcador genético, por ter a gênese, ou seja, a origem, no mesmo folheto embrionário que o sistema nervoso. E isso é uma herança, né, de pai e mãe. Então, quando você descobre que Abramova, que é uma russa
onde o professor Zé Fernandes foi estudar, né, que foi a orientadora dele, ela começou a entender que essas hereditariedades que eram percebidas pela impressão digital se correlacionavam também com habilidades motoras. E a partir dessa época, da década de 80, se eu não me engano, ela começou a fazer essas correlações e o esporte começou a avançar lá na Rússia. Uhum. Então, ela começou a mostrar, quer dizer, não só ela, né, toda a equipe que trabalhava no laboratório lá na Rússia, e ela começou a mostrar resultados. E o professor Zé Fernandes e tantas outras pessoas fora da Rússia viam que lá era um berço de atletas olímpicos e mundiais. E o que tinha de diferente lá? A diferença era que eles tinham todo o significado genético em termos de talento motor. E o treino era baseado, claro que não só nessa informação, mas também nessa informação. Então, eles eram treinados com essa peculiaridade. Então, eles eram campeões, né? Então, todo mundo que via essa peculiaridade acabou indo estudar lá, indo pesquisar como o professor Zé Fernandes fez. Então, acho que eu consegui resumir mais ou menos, né, um histórico, uma linha do tempo, mais ou menos rapidamente, né, para a gente entender de onde surgiu esse tema, essa ciência, para a gente chegar nos dias atuais, falando da fonoaudiologia e essa relação tão intrínseca. Tá bom. Assim, você falando, né, sobre impressão digital, né, potencial, não é uma pergunta que a gente tinha conversado, mas assim, eu acho que é uma pergunta que deve ser, né, pensada pelas pessoas que estão entrando agora. A dermatoglifia, ela não estaria relacionada, então, com a parte forense? Tem alguma semelhança, alguma coisa diferente? A questão... Olha, eu creio que sim. Primeiro porque a dermatoglifia, ela caminha de mão dada até um certo ponto com a papiloscopia. Uhum. Então, tem algumas questões, alguns dermatóglifos que são estudados tanto pela papiloscopia quanto pela dermatoglifia. Chega uma hora que a papiloscopia vai querer dizer em que você se difere do restante do mundo. E a dermatoglifia vai querer entender o que você tem igual a um grupo, que é o grupo dos aeróbicos e o grupo dos anaeróbicos ou o grupo dos mistos. Né? Uhum. Então, você acaba... a dermatoglifia quer achar uma semelhança que você tenha dentro desses grupos. E a papiloscopia não, ela vai tentar achar uma linha que começa e termina num determinado lugar, uma linha que se bifurca, um ponto que aparece entre uma linha e outra, ou até mesmo uma cicatriz, né? Então, essas informações são de estudo da papiloscopia. Quando a gente pensa na questão forense, a gente entende que ela pode enveredar, né, tanto pela questão da papiloscopia quanto da dermatoglifia. Só que existe uma coisa interessante que o professor Zé Fernandes fala muito isso. Uhum. Mentes brilhantes, mentes brilhantes criminosas, tem muitos verticilos, tem muita coordenação motora, o D10 elevado. Então, não só a papiloscopia pode identificar sujeitos através da impressão digital, como também essa questão toda de complexidade nervosa que a dermatoglifia estuda. E tem a ver com essas facetas, né? Esses enredos que essas pessoas sociopatas, elas acabam fazendo a gente se enredar nesse universo. Então, a dermatoglifia ela pode auxiliar muito nesses achados. Você falando assim do professor José, eu me lembro muito, né, que ele foi muito enfático no curso que a gente fez juntas, né? Ele falou o seguinte: a dermatoglifia ela vem para fazer a união, né? Para fazer a inclusão. Então, né? Ele assim foi muito enfático. Eu achei muito bonito o posicionamento, né? Porque foi questionado isso, né? Então não vai ver a diferença? Não, a dermatografia a gente vai fazer a inclusão, né? Então todo mundo vai ter o seu potencial e vai poder contribuir de alguma forma. Isso é muito bonito, né? Se a gente pensar em pessoas que atendem crianças que têm uma necessidade linguística diferente, né? Tem todo um contexto. Achei assim fantástico.
Muito legal. E ele falou também, desculpa te interromper, Marta, ele falou também uma coisa que a gente tem que deixar claro, né, que muitas pessoas, logo no início, quando ele começou a trazer essa ciência para o Brasil, as pessoas achavam que a dermatoglifia, ela se correlaciona com fibras musculares, com tipologia de fibras. Isso não é verdade. Então, que a gente entenda que a dermatoglifia, ela tem correlação direta com potenciais musculares. E aí, o nosso entendimento, o nosso raciocínio clínico tem que ser em cima dessa vertente, e não na tipologia de fibra. Não é certo dizer, então a dermatoglifia vai dizer que você tem mais predisposição para fibras brancas ou vermelhas? Não, não é verdade. E aí, por que não é verdade? Porque, primeiro, que a dermatografia, ela é a impressão digital é um marcador genético. E quando a gente pensa que ela tem a gênese, a pele tem a gênese no ectoderma, isso já cai por terra, porque a fibra muscular tem a gênese no mesoderma. Então, pronto, não tem correlação com tipologia de fibras, e sim com a questão de potenciais musculares. E a outra coisa também importante para a gente falar, que você foi brilhante na sua colocação, falando sobre a inclusão, porque todos nós temos um talento. Todos nós temos um talento motor. Ou a gente tem velocidade, ou a gente tem força, todos nós temos um talento. Então, aquela coisa, que talento eu tenho? Então, a dermatoglifia, ela vai identificar o seu talento. Se você tem essas predisposições, né, para velocidade, ou força, coordenação motora ou resistência. Perfeito, achei fantástica. Porque, assim, para quem não está acostumado, né, com todo esse conhecimento, é muito fácil, né, você confundir potencial, né, muscular com tipo de fibra, né? E aí, quando você vai continuar lendo, vê anaeróbico, então é fibra tipo 1, tipo 2, e a gente vê, né, que isso é muito mais complexo. E aí, falando, né, a gente já está falando de potencial muscular, tem alguma classificação ou subclassificação dentro da ciência da dermatografia? Então, a dermatografia, ela é estudada e tem uns passos que você precisa seguir. Então, de forma geral, a gente tem dois passos importantes, que é aprender a coleta e a análise. Uhum. Então, a coleta, ela precisa ser bem feita. A coleta vai identificar quais desenhos você tem nos dedos. E a análise, através dessa coleta, que tem que ser bem feita, você vai analisar algumas questões importantes, como o predomínio do desenho, como o número de linhas, como o número de deltas. E aí a gente vai fazer correlações com outros achados, porque a análise é complexa. Eu costumo dizer que eu acho que a dermatografia ela é tão vasta, a gente não consegue definir até onde ela pode ir na fonoaudiologia. Isso ainda é impossível dizer. Eu vejo correlação dela na voz, eu vejo correlação na MO, eu vejo correlação na disfagia, eu vejo correlação na parte da linguagem, tudo que envolve a motricidade. E quero crer que tem alguma correlação com a audiologia, mas essa eu ainda não consegui, assim, pensar. Quero conversar com alguns audiologistas, né, até para eles entenderem que a dermatografia e ver se eles têm algum viés, né, que a gente possa agregar nesse conhecimento. Mas então, sobre o que você falou, né, você precisa então fazer uma boa coleta e a gente vai, primeira coisa, identificar 3 tipos de desenhos: arco, presilha e verticilo. Aí eu queria falar primeiro do verticilo. E aí eu queria te pedir, Marta, que você mostre, por favor, a foto de um verticilo, que eu vou mostrar o que a gente pode identificar. Então, como vocês estão vendo, o verticilo, ele é um desenho em forma de espiral, nem todo verticilo tem essa forma, mas eu trouxe esse desenho para vocês identificarem a complexidade dele. Quando a gente fala, Marta, você pode afastar só um pouquinho? Aí, tá ótimo. Quando a gente fala de embriologia, né, que a gente fala lá do ectoderma e tal, existe uma coisa chamada coxim volar, que é a almofadinha do dedo. Quando a gente está lá no útero da nossa mãe, a gente está sendo formado, né? E aí eu quero chamar você para pensar entre o terceiro e o sexto mês de vida intrauterina. Nessa fase, o coxim volar ele está sendo
desenvolvido. O primeiro desenho que é desenvolvido é esse desenho, que é o verticilo. Então, vocês vejam que ele tem um formato de espiral, tem um núcleo, um pontinho lá no meio, e tem dois deltas. Os deltas são encontros de linhas, de um lado e do outro. Isso, Marta, de um lado e do outro do núcleo. Então, olha só a complexidade dele. Ele é um desenho que começou logo no início a ser desenvolvido, dentro desse tempo, do terceiro ao sexto mês de vida intrauterina. Então, ele tem dois deltas, ele pode ter um ou dois núcleos, nesse caso, ele só tem um núcleo. Então, esse foi o primeiro desenho. Agora, a gente vai mostrar isso, a gente vai mostrar a presilha. A presilha, ela é um desenho, também é considerado um desenho complexo, e que, diferente do verticilo, a presilha, ela não é em forma de espiral, mas ela tem uma forma de presilha mesmo. As linhas entram e saem do dedo para o mesmo lado. E o lado contralateral tem um delta. Exato. Então, para que a presilha seja considerada uma presilha, ela precisa ter apenas um delta, diferente do verticilo, que tem que ter dois deltas. A presilha pode ter até um ou dois núcleos, mas na maioria das vezes ela tem somente um núcleo. E eu queria... bom, e aí vocês estão vendo que é um desenho também que é um desenho complexo. Ele começa não tão cedo quanto o verticilo, ele começa num período intermediário. E aí agora a gente vai ver o arco, que é um outro desenho que a gente vai encontrar na impressão digital. Não existe um quarto desenho, só existem 3 desenhos, existem subtipos. Dentro do histórico, né, da linha do tempo da dermatografia, existe um pesquisador, também de 1800, eu não estou me lembrando agora o ano, ele falava de 9 tipos, mas, na verdade, esses 9 tipos, ele estava englobando todos os subtipos. E aí, os outros pesquisadores que vieram na esteira desse outro, eles vão lapidando, né, esse conhecimento. Então, esse desenho é o arco. O arco, vocês vejam que ele não tem nenhum tipo de delta e nem de núcleo. As linhas entram e saem do dedo e não fazem nenhuma correlação entre elas. É como se fosse uma onda, um arco mesmo. Então, o arco, ele começa a ser desenvolvido no final do período, que é quase do 5º para o 6º mês de vida intrauterina. Então, Marta, se você puder colocar esses dois juntos, tanto o verticilo quanto o arco, só para a gente ver a diferença dos dois. Um é considerado um desenho complexo, sobe só um pouquinho de baixo. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Ou então pode ser um de cada, que é isso, tá ótimo assim. Sobe só um pouquinho mais o de baixo. Pode cortar aqui o núcleo? Pode? Faz o seguinte, mostra só o verticilo, que aí na sequência a gente mostra o arco, vai dar para ver bem a diferença. Esse desenho é um desenho complexo, então vocês vejam que ele teve tempo para ser lapidado, ele foi desenvolvido, ele teve tempo de maturação. Vocês vejam que o desenho é mais complexo do que o arco. Pode botar o arco, Marta. O arco é um desenho mais rudimentar. E isso, tá vendo como eles são diferentes? E uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, não existe desenho bom ou ruim, não existe juízo de valor. Pode tirar, Marta, por favor, obrigada. Não existe, né, Marta, juízo de valor. Esse desenho é complexo, o outro é... Não, isso é genético, porque os dois desenhos têm qualidades, têm talentos que eles carregam. Então não existe, esse desenho é melhor do que o outro. Não existe juízo de valor. Então, Marta, eu queria que você botasse de novo agora o verticilo, que aí a gente vai falar o seguinte, quais são as características, né, que eles carregam. Então, o verticilo é um desenho complexo, que tem, de novo, né, 2 deltas e um núcleo, 1 ou 2 núcleos. Quando você tem o predomínio desse desenho, ou seja, quando você tem 6 ou mais dedos com o mesmo desenho que é o verticilo, você tem predisposição para resistência e coordenação motora. Olha que interessante. Agora a gente vai para a presilha. A presilha, ela é um desenho também considerado complexo.
tem apenas um núcleo e um delta. Mas o mais importante, independente do número de núcleos, é identificar. Então, aquele primeiro que é o verticilo, para ele ser um verticilo, ele precisa ter 2 deltas. Já a presilha, um delta. Se ela não tiver nenhum delta, ou se ela tiver 2 deltas, já não é mais a presilha. Então, se você tem predomínio de presilha, ou seja, se você tem mais de 6 dedos, 6 ou mais dedos, com esse desenho, você tem predisposição para velocidade de contração muscular. As coisas estão começando a fazer sentido, eu acho, hein? Muito bem. As pessoas devem estar olhando para os seus dedinhos, né, Marta? Cada um olhando para sua mão, para tentar ver, ai, meu Deus, o que eu tenho nos dedos? Muito bem. E o último desenho é o arco. O arco, ele é um desenho que não é um desenho complexo, nós vimos, ele começou a ser desenvolvido lá no final do período embrionário, do 3º ao 6º mês, ele veio mais no final do período. E ele carrega com ele, e aí a predisposição para força de contração muscular, ela vai acontecer quando você tiver o predomínio do arco, ou seja, 6 ou mais dedos com o mesmo desenho arco. E aí você tem a força de contração muscular. Pode tirar, Marta. Bom, olha que interessante. Aí as coisas vão começar a fazer sentido. Eu me lembro quando o professor Zé Fernandes fez a minha análise, também sujou os meus dedos, né, com aquela almofadinha. Eu fiquei assim, caramba, faz muito sentido, porque eu não sou uma pessoa resistente. Eu não tenho resistência potencializada geneticamente, eu preciso treinar. E o grande lance dessa história toda é que a genética, ela é imutável. Uhum. Seus dedos vão ter sempre os mesmos desenhos. Você vai ter sempre, vamos dizer, no mínimo da mão esquerda, vai ter sempre um verticilo. Ele não vai mudar nunca, ele não vai virar arco, não vai virar presilha. Não. Porque a genética não muda. A impressão digital é imutável. O que você vai trabalhar, o que o fonoaudiólogo, o que o professor de educação física, o que o fisioterapeuta vão trabalhar é no fenótipo. Ou seja, que palavra é essa, né? É um ambiente favorável para que você desenvolva habilidades. Ou seja, é o nosso treino. Você na disfagia, na parte da MO ou na voz, na parte de comunicação, de expressividade, na parte de linguagem. Olha quanta coisa interessante a gente vem trazendo e agregando conhecimento para a fonoaudiologia. Então, dentro do ambiente fonoaudiológico, independente da área que você atuar, você pode ter esse tipo de conhecimento. Você saber se o teu cliente ele tem predisposição genética para velocidade, mas não tem para resistência. Então, o meu cantor, por exemplo, ele faz melisma, ele tem velocidade de contração muscular, ele faz melisma, mas às vezes ele não tem coordenação motora e resistência potencializado geneticamente. Então, o que eu vou encontrar nele, pensando só na genética? Eu vou encontrar uma pessoa que tem velocidade de contração muscular, ou seja, ele consegue recrutar músculos, e aí eu estou falando de uma terminologia específica da voz, o TA e o CT, que são músculos antagônicos, e que eles são músculos que produzem o som grave, o TA, e músculo que produz o som agudo, o CT. Quando eu tenho essa contração rápida, eu consigo recrutar um e outro de forma rápida. Só que eu canso muito rápido, que é a verdade, o meu caso. Eu não tenho resistência geneticamente potencializada. Então, o que eu tenho que fazer? Todo um trabalho de treino vocal, de condicionamento vocal, o cantor, comigo, nenhum cantor de alta performance, todo o trabalho de preparação vocal tem que privilegiar esse ambiente que não foi potencializado, que é a coordenação motora e a resistência. Aí ele vai ter uma execução de melismas com mais facilidade, porque ele vai desenhar melhor todo esse floreio, ele não vai ficar tão rouco, ele não vai terminar uma ópera ou um musical se sentindo cansado. Então, olha que interessante, quando a gente começa a raciocinar em cima dessas situações que a gente nunca imaginou, né, que pudesse agregar tanto conhecimento. E
Quer falar alguma coisa? Senão eu vou seguindo. Eu fico aqui só admirando você falando, e à medida que você vai falando, eu fico imaginando e viajando, porque assim, uma dificuldade que eu tive na época da graduação, e faz muito tempo isso, né? Eu tô bem, né, já avançada dentro da Ah, forma, foi ontem. Nada disso, foi ontem. mas eu acho que é uma dificuldade que ela é muito viva e permanente para a gente, que a academia ela não ensina você a prescrever o exercício. Você chega, professora, quantos exercícios de vibração eu faço para o meu paciente aquecer? 2 de 5, 1 de 10, 2 de 2 e 1 de 3. Como é que eu. Aí a gente vai meio na cabala, assim, faz 3 de 10 que ele aguenta. E às vezes não, a gente não tem muito, a gente não aprende muito a como prescrever o exercício. A gente não foi formada para compreender essa dinâmica, né, do potencial muscular, de como a peculiaridade da pessoa, né, da pessoa indivíduo, né, dentro do mundo que ele precisa desenvolver, seja na voz cantada, seja na voz falada. E aí a gente vai meio que tateando, vai trabalhando em cima dos achados que você tem, vai dando certo, você aumenta o exercício, ele vai fadigando, você vai diminuindo. E aí quando eu conheci a dermatografia, isso veio fazer um estalo para mim. Você trabalha na parte mais, né, de aprimoramento, do aperfeiçoamento. São pessoas que cognitivamente estão, assim, você tem como, né, fazer todo o ajuste. Eu estou lá na outra ponta, estou na reabilitação, um paciente que ficou entubado um tempão. E aí, quando eu faço a prescrição do exercício, eu tenho que pensar no mundo da UTI, né, que eu estou inserido, nas drogas, tenho que pensar que ele perdeu fibra, tempo que ficou muito tempo entubado. E aí a dermatografia começou a fazer sentido para mim, porque às vezes tinha um vovozinho que, à medida que a gente fazia uns exercícios para potencializar, ajudando, né, nesse processo de reabilitação, pensando em elevação laríngea, que são músculos rápidos, músculos, né, que precisam ter uma explosão muito boa, senão já era bolo. E tinham jovens que não tinham um desempenho tão bom. Eu falei, poxa, não é idade. Eles ficaram entubados ao mesmo tempo, basicamente. Teoricamente, o idoso vai perder mais fibra muscular do que o jovem, né? E tem todo um contexto por quê? E aí eu comecei a me perguntar, e a dermatografia fez total sentido para mim. E aí eu acho que à medida que pessoas que são, você é excelente na voz, na MO, e aí quando a gente começar a divulgar essa técnica, que mais pessoas excelentes de outras áreas, como a áudio, como a disfagia, que começarem a trazer um olhar do clínico especialista para isso, eu acho que a contribuição vai ser fantástica. Então, eu acho que a nossa contribuição social com a live também é para isso, né? Para trazer a equipe profissional, fono, físio, profissional de educação física, para, né, essa técnica, assim, né, fazer total sentido. E aí você falou de arco, de verticilo, de prisilha. Tem alguma outra classificação que é importante a gente entender relacionada à questão da quantidade de linhas, a coordenação motora que você falou? Tem alguma outra coisa que a gente precisa assim, ter de conceito para fazer essas correlações dentro da coordenação motora? Sim, sim. Então, voltando lá, quando nós falamos da parte de coleta e análise, a coleta, então, ela precisa ser bem feita para que você identifique os desenhos e veja o predomínio, que é exatamente isso, perfeito. Então, essa primeira foto mostra como você vai fazer sujar os dedos. Então, você precisa sujar toda essa parte, a gente chama de falange distal, de todos os 10 dedos, né? E aí, você precisa fazer um movimento no papel de rolagem. Então, você precisa fazer esse movimento aqui, ó, de um lado para o outro, em todos os dedos. Deixa eu botar assim, ó, tá vendo? Uhum. Vou botar um papel branquinho. Assim, ó, você vai fazendo esse movimento aqui, depois todos os dedos, né? E aí você vai distribuindo na folha, existe um protocolo que você pode ter para colocar os dedinhos nos lugares certos. E aí você consegue, então, dessa forma,
ter uma coleta, isso, ter uma coleta bem feita, porque você precisa analisar qual é esse dedo. E outra coisa, de quem é esse dedo, né? Então, por favor, quem trabalhar com dermatografia não vai esquecer de botar o nome do sujeito, o dono dos dedos. E a partir daí a gente começa, então, a identificar os desenhos. E tem mais duas coisas que são muito importantes e que dão um plus no seu olhar para a dermatografia. Os desenhos, por si só, eles vão indicar o predomínio, se você tem perfil aeróbico, anaeróbico ou misto. Né? Então, quem tem predomínio de verticilo, você vai entrar num predomínio num perfil aeróbico. Se você tiver o predomínio de arco ou de presilha, então você vai se encaixar num predomínio anaeróbico. Ou se você tiver a mesma quantidade de dedos, de arcos e presilhas e verticilos, você vai se encaixar num perfil misto. Ok. Tem mais duas coisas importantes, a quantidade de linhas dos desenhos. Então, quanto mais linha, você entende isso? Vocês que estão aqui com a gente? Quanto mais linha o desenho tiver, mais complexo ele é, diferente de menos linhas. Então, quais são as linhas importantes? As linhas nucleares, né, que existem, que estão entre o delta e o núcleo. Essas linhas nos interessam. Então, essas linhas, quanto mais linha você tiver, mais complexo é o desenho. Então, quanto mais linha você tiver, ó, a Marta está colocando ali, tá vendo? Entre o delta e o núcleo, a gente tem uma quantidade de linhas X, diferente de um outro desenho, de um outro dedo, em que você vai ter mais ou menos. Então, você precisa somar a quantidade de linhas de todos os dedos para que você tenha, então, uma definição de linhas. A outra valência também que você vai ver é a quantidade de deltas. Quantos deltas você tem em cada dedo? Então, tem desenhos que tem 2 deltas, tem desenhos que tem um delta só, e tem desenho que não tem delta. Então, a gente vai... O pessoal, pode mostrar. Só para finalizar, né, que aqui a gente tem o núcleo, né, da impressão digital, e esse triângulo, né, assim, de uma forma bem rasteira, né, esse encontro das linhas é o delta. Então, quando ela fala, né, das linhas, a gente vai observar quantas linhas tem entre o delta e o núcleo. Então, são essas linhas que a gente vai contar. Então, quanto mais linhas entre esses dois pontos, mais o que é, Cris? Mais resistência você tem, além do que você já tem de resultado de perfil aeróbico, anaeróbico ou misto. E a outra questão importante também para você analisar é a quantidade de deltas. Quanto mais deltas você tiver, mais coordenação motora você tem. E o grande lance mora aí, que é o seguinte: existem estudos, não na fonoaudiologia ainda, e eu quero convidar vocês para produzirem artigos, né, Marta? Adoro. Com relação à parte de aprendizagem, a parte de disfagia, parte de MO, arregaçar a manga e escrever, né? Fazer coleta de dados, enfim. Então, tem estudos na educação física, até do Labim, do professor Zé Fernandes, com os meninos da educação física. O Fábio Castilho é um rapaz que defendeu há poucos meses, ele escreveu exatamente sobre aprendizagem motora. E ele percebeu que meninos que têm dificuldades, crianças, né, que têm dificuldades de aprendizagem motora, ou seja, crianças que têm dificuldade de arremessar, de chutar, essas crianças também, possivelmente, eu vou dizer possivelmente porque na medicina ou na parte da saúde, nada é 1 mais 1 igual a 2, né? Então, a gente sabe que a gente não pode afirmar nada nunca. Então, geralmente, essas crianças que têm dificuldades, né, na aprendizagem motora vão apresentar dificuldades na aprendizagem escolar. E aí, que tal você traçar um perfil dos meninos, dos escolares que você atende, que têm dificuldade de aprendizagem? Será que você vai encontrar também crianças que têm pouca ou nenhuma coordenação motora potencializada geneticamente? Isso é uma coisa. A outra coisa é, então, eu preciso trabalhar a coordenação motora. Porque se eu sei que ele tem pouca ou nenhuma coordenação motora geneticamente potencializada, é isso que eu vou precisar privilegiar.
Mas se ele tem isso potencializado, porque também existe outro lado, ele não desenvolveu aquela potencialidade por algum motivo. E eu gosto muito de citar um exemplo de uma cliente minha, até fez parte do e-book que eu escrevi de um capítulo de livro falando sobre qualidade vocal e dermatoglifia. Ela tinha muita resistência e coordenação motora geneticamente potencializadas, mas ela ficou rouca muito rápido. Ou seja, ela não desenvolveu a coordenação motora e a resistência que ela tinha a isso. Então, se eu sei que essa criança tem geneticamente potencializada essas duas valências, eu sei que o prognóstico vai ser excelente. Então, além de eu prescrever os exercícios, eu estou dizendo que o prognóstico vai ser bom porque ela vai dar resultado rápido, diferente daquele sujeito que não teve isso potencializado. Então, até o prognóstico, a dermatoglifia, ela está inserida. Olha que interessante. Você, Marta, quando você estiver atendendo lá os seus idosos disfágicos, se você sabe que ele tem velocidade de contração muscular, se você precisar de uma elevação laríngea rápida, e se você souber que ele é veloz, ele vai te dar esse resultado rápido. Diferente daquele que não tem velocidade potencializada geneticamente. Mas ele vai precisar também de alguma resistência, porque tem que elevar a laringe e segurar um pouquinho, né? Para dar tempo de deglutir e depois ela voltar para o lugar. Então, também precisa de resistência. Mas olha que cenário que a gente começa a montar e o quebra-cabeça vai se encaixando. Com certeza, você está falando, eu já estou imaginando meus idosinhos lá no seu 7º dia de intubação, já migrando para uma traque, eu só aqui contando, né, só rezando para que não evolua para a traque. Você falou, né, dos potenciais, a questão da quantidade de linhas, e aí agora, né, falou da aptidão muscular, né, a relação da dermatoglifia com a aptidão muscular, agora é a hora, hein? Para quem ainda não conseguiu fazer essas conexões, né? Para quem está chegando agora, para quem ainda não conseguiu estabelecer as conexões, pensando nas 12 áreas da fonoaudiologia, que vai da audiologia até a fluência. Como é que a dermatoglifia vai, né, integrar esse conhecimento para a fonoaudiologia? Olha, essa pergunta, ela é uma aula, né? Essa pergunta dá para a gente falar um semestre inteiro. Então, eu vou tentar ser breve. Eu entendo que todas as áreas da fono, ela tem algum viés com a dermatoglifia, porque se você entende que a coordenação motora ela é uma valência importante para todas as aprendizagens motora e cognitiva, nossa, eu vejo então um leque de opções. Pensando que o resultado que a dermatoglifia vai te dar, qual o resultado que ela vai te dar? Ela vai dizer se você tem geneticamente potencializadas valências motoras, velocidade, resistência, coordenação e força. Em que isso pode te ajudar? Se você trabalha com motricidade, com voz, tem motricidade. Linguagem, tem a parte de dislexia, a parte de comunicação escrita, tem motricidade. Se você trabalha com fala, tem motricidade. Fluência, tem motricidade. Porque é ritmo. Será que... Eu já falei com a minha querida Leila Najib, não sei se ela está aqui nos assistindo, queria muito fazer um trabalho junto com os gagos que ela atende. Acho que a gente vai ver muita... Nossa, eu nem quero falar assim porque eu fico com medo de dar um spoiler errado. Mas eu tenho algumas hipóteses em relação às pessoas que têm disfluência. Então, é uma possibilidade. De qualquer forma, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é traçar perfil. Então, perfil dos disfônicos. Eu estou fazendo uma pesquisa que mostra que as pessoas que têm disfonia comportamental, ou seja, disfonia por esforço vocal, e que chegam até mim com um diagnóstico laríngeo de nódulo, espessamento, pólipo, fenda por esforço vocal, ou simplesmente uma disfonia funcional, ou seja, não tem lesão, mas tem um comportamento de esforço, essas pessoas, pela dermatoglifia, acho que 80% deles, se eu não me falha a memória, 80% deles são do perfil anaeróbico, ou seja, não tem resistência. Olha que bárbaro, porque então eu estou entendendo que
Faz todo sentido, a genética está falando muito alto. São pessoas que têm força de contração muscular e velocidade, mas cadê a resistência? É o que está faltando. Então, o nosso fenótipo, o nosso treino tem que privilegiar a resistência. Aí eu vou especificando também nessa pesquisa número de linhas, número de deltas. Então, nossa, então eu acho que o caminho é esse, é traçar perfil dos disfágicos, e aí, pelas classificações, né, que você trabalha com a disfagia, os disfluentes também, perfil dos disfluentes, perfil do respirador oral, perfil do que projeta a língua, enfim, estou aqui viajando. Né? Lá nas fases pré-escolar, que tem dificuldade mais que outras, né? Outra coisa, Marta, você tocou num ponto interessantíssimo. Sabe aquelas crianças que não aprendem, que têm muita dificuldade, que é hiperativo, que ficam naquela classe de progressão? Será que essas crianças não têm a tal coordenação motora e que a gente precisa investir nisso, na educação física, botar essa criançada toda que tem dificuldade de aprendizagem para fazer atividades de coordenação motora para facilitar o aprendizado? Inclusive na sala de aula. Aí eu estou falando agora com fonoaudiólogos, né? Que também com mediadores, tem muitos fonoaudiólogos que trabalham com mediação. E isso é só para refletir, para pensar. Não existe nenhum trabalho dentro da fonoaudiologia no mundo. Então, os únicos trabalhos escritos que se correlacionam com a fonoaudiologia é o meu. Eu preciso não, a fonoaudiologia precisa de braços. A fonoaudiologia precisa abraçar essa ciência que está dando assim tanta informação relevante para a gente e ela não pode passar despercebida dentro do universo fonoaudiológico. Então, tem muita coisa. Faço parte desse exército agora, né? Estou vendo que entrou uma pedagoga, que é amiga minha, professora de educação infantil, tem bastante, e como a Darlane acabou de entrar, né? Ela é pedagoga, professora, e aí as crianças do nível infantil, da parte pública, né? A gente sabe que tem déficits de vários sentidos, né? Econômicos, sociais, de potencial que são pouco explorados, e agora com essa pandemia, né, que todo mundo está dentro de casa, então eu acho que você ganhou uma grande soldada para o exército da Ai, que ótimo, muito bom. Eu sou uma entusiasta da fono. Eu acho que todo conhecimento é válido. Então, eu estudo da ventilação mecânica, eu estudo dermatografia para entender, eu estudo anatomia e fisiologia lá da medicina, eu converso com o odonto, eu converso com todo mundo, porque para mim todo conhecimento é válido. Então, no meu fazer, eu consigo agregar vários pontos de conhecimento. Então, nossa, eu sou muito fã da dermatografia. Então, só para fechar, né? Por que conhecer a dermatografia? Eu queria que você falasse um pouquinho do seu curso, né? Fala um pouquinho. É verdade. Então, amanhã, dia 5, eu ministrarei o primeiro curso online. Eu confesso a você, Marta, que eu fiquei muito reticente em oferecer o curso online. Eu conversei com o professor Zé Fernandes, assim que ele me disse que ia fazer o online, eu falei, pô, se o pai da dermatografia no Brasil vai fazer online, eu vou fazer também. Conversei com um amigo que nossa, que dá tantos cursos, né, de laser e de eletroestimulação, conversei com o Franco, e aí, enfim, e vendo esses cursos todos que precisam da parte prática, que eu fiquei muito assim, como é que eu vou... Eu sou muito do cuidado, eu sou muito do botar a mão, de olhar como é que tá fazendo, porque eu sou professora também, né? Se vai fazer a coleta certa, porque se você não rola direito, se vai e volta no rolado, Isso. bem... E aí eu conversei com o Sávio, eu falei, Sávio, o que você acha? E ele, Cris, vamos enfrentar que esse é o novo universo. Então, eu tive um baita incentivo do Sávio, um baita incentivo do professor Zé Fernandes, e eu falei, cara, eu não, porque tinha muita gente que queria fazer o curso, estava oferecendo o curso, então, virtual. Mas eu falei com o grupo que está matriculado, assim, o curso foi muito bem pensado, no sentido assim, todos os detalhes que eu preciso da prática, eu consegui, com os vídeos que eu tenho de acervo, eu consegui levar para o curso. Então, assim, vai ter prática. Ela vai ser demonstrada, mas vai ter prática. Eu garanto
Tô parecendo até aqueles caras de propaganda vendendo aqueles produtos, né? Eu garanto. Mas é verdade. O curso, ele tem conteúdo que vai fazer com que você saiba coletar e analisar a impressão digital. Então, se você que está aqui tem interesse de fazer o curso, não perde a oportunidade, rápido. Amanhã, às 9 horas, a gente já está em sala de aula virtual. Qualquer coisa, fala comigo aqui no direct que a gente dá um jeito de incluir você. Mas é isso. Então, por que saber a dermatografia? Para agregar conhecimento, para conhecer o genótipo, porque a gente trabalha no fenótipo, a gente trabalha no treino, mas a gente não pode negligenciar a nossa genética. Então, quando eu penso num cantor, quando eu penso num ator, num professor, né? Estou falando da área da voz. Quando eu penso num sujeito que usa a voz como ferramenta de trabalho, eu penso que ele tem que ter todo cuidado, ele precisa ter um condicionamento vocal perfeito para que ele não entre em fadiga, né? Então, a fisiologia do exercício associada a essa informação genética vai fazer todo sentido. E fora que eles ficam assim, nossa, é verdade, quando eu era criança eu tinha feito tal modalidade física e eu tinha dificuldade em não sei o quê, eu tinha facilidade eu corria rápido, eu cansava rápido mesmo. Enfim, você vai vendo que eles ficam assim, parece que você está fazendo aquela leitura de mão sobrenatural, mas nada, né? É ciência, é ciência. É. Não é opinião, é evidência, né? Exato, exatamente. E aí faz a fonoaudiologia ficar cada vez mais criteriosa, mostrando evidência científica. Você tem toda a razão. Cris, ó, a gente só tem mais 2 minutinhos antes do Instagram derrubar nossa live, né? Então eu queria de antemão te agradecer demais. Eu quero que você conte comigo, tá? Eu tô fazendo, né, umas conversinhas de pé de ouvido com as meninas de TCC1. Vamos ver se vai sair um TCC das meninas da graduação. Mas não se preocupe que a gente vai trabalhar sim no perfil da dermatografia para a gente avançar. A gente tem que plantar essa sementinha. Estou muito agradecida, de verdade. Queria agradecer todo mundo que passou pela nossa live, que em plena sexta-feira, né, quase 8 horas da noite na sexta-feira, tá aqui aprendendo, tá aqui conhecendo. Queria agradecer demais a todos vocês e queria que você ficasse com esses minutinhos para você se despedir, ficar à vontade. A live é sua. Ah, que bom. Olha, quero agradecer a todos que estão aqui. Tem algumas fonos que eu conheço, a Tereza, a Vitória, que é aluna do curso, está aqui com a gente. Tem o meu marido Márcio, ele está em todas as minhas lives, me acompanhando, me dá uma super força. Poxa, que bom. Eu quero te agradecer. Eu quero dizer que nós duas vamos somar forças para a fonoaudiologia e quero que você conte comigo também, tá? E dizer que foi um prazer estar aqui com você. Então, gente, ó, essa live ela vai ficar salva, tá bom? Vocês vão acompanhando o perfil. Só vou trazer gente topíssima, né? Só gente do calibre da Cris pra cima, tá bom? Agradeço demais. Desejo um excelente curso para você. Nesse curso, eu tenho certeza que vai ser de excelente qualidade, viu, gente? E a gente vai trazendo mais novidades, tá bom? Uma boa noite a todos e até a próxima live. Um beijo, tchau, tchau.